Vários autores não cristãos conhecidos daquela época e posterior, que poderiam ter sugerido a ideia de Jesus poder ter realizado milagres, se tivessem escutado sobre. Não se tem isso, nem citaram Jesus. Não há muito conteúdo sobre a existência de Pilatos, e isso não significa que não existiu. Barth fala sobre isso defendendo a historicidade de Jesus. Mas Pilatos se diferencia de milagres. Durante esse período de 100 anos, não temos notícia de que um autor não cristão tenha escrito algo sobre a existência de Jesus. Além do que está naquele trecho de Joséfo, mesmo que de fato Joséfo tenha escrito no trecho feitos incríveis, não está especificado o que quis dizer com isso. Embora tenha vivido mais próximo do relato sobre Jesus, Joséfo cita contos que hoje são vistos como mitológicos. Cristãos podem ter metido a mão em história original sobre Jesus, expressão que usamos referente a um jogo, por exemplo, para se defenderem, visando a favorecer ponto de vista teológico. Na música que publicamos anteriormente, também se refere a relacionamento. A maioria concorda que o fizeram em Joséfo em algum grau. O fato de não se considerar haver outra frase datada do primeiro século de um não cristão que fale sobre Jesus pode apontar para não ter se tentado forjar isso para tal período. Mas talvez algo assim possa não ter chegado a nós. Os cristãos falarem sobre milagres de Jesus poderia lhes causar perseguição, mas, independente, a mensagem causava perseguição. Um dos motivos que falavam que Jesus fez milagres era na busca por serem aceitos. O Novo Testamento não relata que romanos tenham enviado alguém para acompanhar Jesus e ver o que estava ocorrendo. Tendo o texto por base, mesmo que Jesus não tivesse realizado o milagre em um momento, esse alguém iria ver em outro momento. Ele não causava aquele tipo de perturbação. Mas acho que se tivesse realizado milagres, teria chamado mais atenção dos romanos e teriam feito uma investigação apurada. O Novo Testamento diz que Jesus fez milagre para um centurião romano, mas não diz o nome desse centurião. Alguém poderia argumentar que citar o nome poderia comprometer alguma parte. Não citando o nome, não teriam como perguntar para sua descendência sobre um milagre que não aconteceu. Esse romano é um personagem, talvez inspirado em alguém real. Eles podem não ter citado o nome desse romano que esse Jesus encontrou em Cafarnaum, evitando trazer um problema que citar outros nomes de personagens poderia não trazer. Diriam que era um gentil e não conheciam o nome. Não são apresentados nomes para vários outros personagens dos evangelhos. Podem argumentar que naquela época sabiam de quem se tratavam e conheciam essas pessoas. Talvez a tradição tenha apresentado nome para esse romano. Um nome para o romano que furou o lado de Jesus é dito por ela. O evangelho relata que alguns gregos queriam ver Jesus em uma ocasião. Não duvido de que os habitantes de Listra pudessem ter querido adorar alguém através do qual um milagre sobrenatural fosse realizado. Mas milagre sobrenatural neste planeta não existiu, a não ser que tenha sido realizado por uma divindade diferente de um Deus judeu apresentado na Bíblia. Ilusionismo existe, e na época de Jesus poderia ser visto de modo diferente. Talvez Jesus tenha se utilizado de alguns truques de ilusionismo, e isso tenha sido aumentado da forma que vemos nos evangelhos. Cristãos mudaram a história original, a não ser que não se considere os autores dos evangelhos como cristãos. Serapião e Flegonte de Tralles nem foram mencionados no livro Jesus Existiu ou Não, escrito por Bart Denton Ehrman. Ele os conhecia muito bem e defende algo menos impressionante do que a ideia de Jesus ter feito milagres. Defende apenas a historicidade de Jesus. Em carta, Serapião escreveu: Sócrates não está morto, graças a Platão, nem o rei sábio, graças às novas leis que estabeleceu. Ele não diz no trecho sobre estar vivo através de ressurreição, sugere outra coisa. Alguns defensores da ideia de Jesus ter feito milagres também nem o mencionaram no livro de tal defesa. Ele pode ter escrito isso no final do século I, depois da grande revolta judaica. Ele diz: que vantagem obtiveram os atenienses ao matar Sócrates? Eles tiveram fome e morte. Ou os habitantes de Samos por queimarem Pitágoras?
ou os judeus, por seu rei sábio. A partir desse momento, o reino foi tirado deles. São homens ilustres, mas a ideia de punição direta de Deus é arcaica. Se o texto sugerisse que o tal rei sábio fez milagres, o mesmo teria sugerido de Sócrates e Pitágoras. Há controvérsias sobre a morte deste último, por exemplo. Vindo diretamente desse rei, o texto não indica algo extraordinário no sentido referido na música que publicamos anteriormente, não está especificado quem seja o rei, talvez seja do século II, da época mais próxima de Pitágoras. Houve segunda revolta judaica no século II, quiçá tivesse informações que não temos relativa a outro indivíduo com características semelhantes. Muitos dizem que só Jesus pode estar relacionado a características mencionadas. Há controvérsias. Talvez ele nem conhecesse Jesus. A cópia do livro de Flegon, ou Flegonte, no qual supostamente fala que Jesus ressuscitou, se perdeu. Que temos notícia apenas Orígenes diz que ele disse isso, ou interpolador. Flegonte foi um autor ativo no segundo século, e há a possibilidade de nele ter nascido. Ele narra muitos contos que hoje são considerados mitológicos, inclusive a ressurreição de uma jovem não vinculada a Jesus, quem sabe de algum modo estivesse apenas desacordada. Plínio, o jovem que nasceu no primeiro século, escreveu no segundo século que os cristãos estavam comprometidos a não cometer crimes, que adoravam Cristo como um Deus. Isso sugere que Jesus fez algo miraculoso? É uma questão de interpretação. Pode sugerir pelo contexto que considerava que ele não havia feito milagre para merecer aquilo. Alguns autores renomados acreditam que os cristãos daquela época ainda não viam Jesus como Deus. Consideram que textos do Novo Testamento foram alterados depois, ou até mesmo consideram que esse texto de Plínio possa ter sido interpolado. No contexto, Plínio expressa a opinião dele sobre os cristãos com tom de reprovação. Fez pessoas amaldiçoarem Cristo e diz que encontrou superstição desmedida quando investigou 2 pessoas cristãs. Não está diretamente no texto a opinião dos cristãos sobre considerar Jesus como Deus. Somado ao que já dissemos, por que não se precisa considerar nos aspectos o que está em Contracelso sobre Flegonte ter dito que Jesus ressuscitou e outras coisas? Não temos o contexto para analisar a interpretação realizada. Ele falou que Flegonte disse o seguinte: mostrou as marcas. Não se protegeu. Embora se use o livro Contracelso para mostrar interpolação em Joséfo, Orígenes diz que Joséfo não acreditava que Jesus fosse o Cristo. Houve debate intenso na história do cristianismo sobre alterações em textos de Orígenes. Por exemplo, o debate entre Jerônimo e Rufino. O próprio Orígenes foi considerado por vários autores do último século como alguém que apresentou de modo inadequado ideias de Celso. Falaremos sobre Jesus prever amplamente o futuro no fim. Orígenes é criticado por questão relativa à ressurreição. Talvez interpolador tenha inventado a citação para favorecer ponto de vista teológico. Pode ter feito isso depois de o livro de Flegonte já ter se perdido e se apoiado nisso. O autor demonstra incerteza interessante referente a capítulo que Flegonte havia dito. Não especifica na parte que diz que Flegonte disse que Jesus ressuscitou. Por que uma obra com uma citação tão importante não foi preservada? Vai saber se não a eliminaram ao perceberem que o conteúdo comprometia o cristianismo. Por mais que o imperador Adriano tenha apresentado atitude mais pacífica para com os cristãos, é um tanto estranho que um liberto por ele tenha expressado que Jesus ressuscitou. Quem sabe por populismo, o cristianismo crescia. Há autor que diz que o livro era do próprio Adriano. Quem sabe tenha se inclinado para crenças cristãs. Flegonte e Talos, por exemplo, registram uma conjunção de um eclipse solar e um terremoto. A mais de 1000 quilômetros de distância, em 31 ou 32 depois de Cristo. Até um terremoto solitário em Jerusalém poderia ter sido amplamente divulgado. Por muito tempo, os estudiosos valeram-se do Talmude
como se tivesse informações históricas exatas sobre judeus de um período bem anterior, a partir do primeiro século. Poucos críticos mantêm essa postura atualmente. Coisas que Jesus disse que não sugerem coerência com teorias da ciência moderna. Menciona o relato da criação conforme o Gênesis. Pode ter dito que o sol escureceria literalmente em breve. Isso demorará bilhões de anos. Em figura de linguagem ou não, diz com boa intenção que comer sem lavar as mãos não tornava impuro. Os micro-organismos foram descobertos no século XVII. Talvez haja no trecho uma crítica a uma ideia de Lucrécio. Provavelmente fala que a lua tinha luz própria que sabemos que não tem. Provavelmente acreditasse que as estrelas estivessem presas na abóboda de acordo com uma visão comum de sua época. Dá isso a entender. Sugere que o Sol se movimenta em coerência com o geocentrismo. Expressa-se de um modo que demonstra acreditar que o ser humano pensasse pelo órgão coração. Menciona o conto de Noé. Sugere que o povo tenha passado anos no deserto de acordo com o Êxodo. Amaldiçoou uma figueira, simbolismo ligado a uma teologia arcaica. Geralmente não amaldiçoamos árvores em nossos dias. Até pessoas que não acreditam em aquecimento global abraçam o símbolo de plantar árvore. Ser humano não sobrevive 3 dias dentro de um peixe, ou baleia. Que animal seria esse? Dizem que foi milagre. Tenho razões de sobra para não acreditar nisso. De certa forma, Jesus já existia antes do século I, se levarmos em consideração questões sobre átomos, os quais, conforme teoria, surgiram muitos milênios depois do Big Bang.